Essa noite eu quero falar sobre a vida normal. A vida normal. Eu vou usar um texto aqui do Evangelho que escreveu Mateus para fundamentar os meus argumentos. É um texto que está ainda dentro dessa essa somatória de milagres de Jesus, mas hoje não especificando um milagre, especificando vários milagres, certo? Mateus capítulo 4, versículo de número 23, nos diz assim. Mateus 4, versículo de número 23. Está lá já? Então olha lá. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Se você continuar ali, vai ver que a fama dele correu, tá? E aí correu por todos os lugares, discrimina alguns tipos de enfermidades, de opressões, de possessões, né? No versículo 24, que ele também curou, ok? E essa fama e esses feitos de Jesus passaram até o Jordão, foram para fora das terras de Israel. O outro evangelista vai falar aí de Tiro, de Sidom, enfim, e fez com que pessoas de fora, que também não eram judeus, viessem procurar Jesus. Então, em cima desse texto aqui, ele curava a todos, ele fez vários milagres. Está aqui então um conjunto de obras realizadas por Jesus. Para discorrer sobre este versículo, eu coloquei um tema, porque as redes sociais pedem um tema lá e então eu pedi para o Diego colocar lá. Eu vim de uma escola, de uma igreja, que falava muito sobre sobrenatural, sentimento, arrepio. Vocês certamente também já passaram por isso. A gente cantava muito, tem anjo aqui, tem anjo lá, não é? E aqui em roda do altar, lá, tá, anjo voando para lá e anjo voando. Nada disso é normal, vocês concordam, né? Vocês hão de admitir que... Quantos aqui viram um anjo voando de um lado para o outro dentro do templo? Levante a mão. Meu Deus, que gente mais próxima de Jesus. Quem não viu é porque está mais próximo de Jesus, tá? Não é o contrário. Então, chavões na igreja, várias vezes eu vi chavões na igreja. Olha, eu estou no sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus? Será que tem isso? E eu não sei você, eu fui embora muitas vezes, eu saí das reuniões frustrado. Puxa vida, eu não vejo, eu não senti. Tocou em 20, não tocou em mim. Já aconteceu com você? Já aconteceu. Fui embora. Já aconteceu de eu vir para a igreja alegre, né, congregar alegre e ir embora triste. Nunca aconteceu com você, de você ir embora triste? Você se sentia assim, o discriminado pelo Senhor. Entende? Meu Deus, Deus falou com todo mundo, não falou comigo. Deus tocou em todo mundo lá e não tocou em mim. Quer ver quando eu me assentava e aqui da minha direita tinha um que chorava, né, emotivo. Da esquerda tinha outro também chorando, e de repente eu olhava, tinha até uma certa inveja, né? Poxa, por que eu não choro? Eu sou um cara ruim. Entende? Eu estou durão aqui. O que eu fiz de errado? Aí começava a caçar no consciente, começava a caçar
pecados que estavam inviabilizando as lágrimas. Ok? Eu já passei por isso. Eu estou falando da minha vida. Já passei. Se vocês não passaram, vocês são sortudos. Ok? Eu passei por isso. E aí, nada de lágrimas e de repente o pregador ainda para ajudar, ele sai lá de cima, o pastor chega de lá e diz: quem não sentiu nada aí, quem não derramou uma lágrima, está desviado. Eu disse: vou ter que aceitar Jesus de novo. Eu sofri com isso. Eu vim do meio pentecostal. E essas coisas é o que eles mais instigam, mais procuram, entendeu? Aí todo mundo, né, saía, vinham os amigos, rodeavam, poxa, hoje senti a presença de Deus aqui, eu senti, não sei como, mas sentiu a presença de Deus aqui. Eu hoje senti a presença de Deus. Meu Deus, eu não senti nada. O que eu fazia para casa? Programava uma semana de jejum. Eu já fiz isso. Uma semana de jejum. Entende? E parece que quanto mais jejuava, menos sentia. E o sobrenatural de Deus não dominava a mim. Você entende? Agora imagina, eu era novato na fé. Eu acreditava em tudo que o pastor falava. Eu achava que no meio dos crentes não tinha mentira. Eu entendia que entre os cristãos tudo era verdade, tudo era justiça, tudo era certo, que jamais um pastor ousaria falar algo que não fosse verdade. As descobertas futuras foram terríveis. Eu descobri que pastor mente. Eu descobri que pastor finge sentir. Eu fui descobrindo. Entende? Eu descobri que o pastor faz show. Entende? E que púlpito, a maioria das vezes, não tem nada de santo, é palco, é teatral. Eu fui descobrindo. Como que eu fui descobrindo? Me relacionando, conversando, lendo as Escrituras, me aprofundando em Deus, pedindo a Deus que me iluminasse, me desse sabedoria. Como está escrito, Tiago escreve, ele disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E eu comecei a pedir, eu comecei a acreditar que o que está escrito e que os apóstolos falaram e estimularam na fé, isso é a verdade. Comecei a observar os passos de Jesus, estudar os passos de Jesus e entender que Jesus não fingia nada. Até que eu descobri que a vida com Jesus é normal. Se é normal, é segundo a norma. É comum, é natural. Esses são os sinônimos de normal no dicionário. Normal, que é segundo a norma. Deus estabeleceu as normas. Deus criou o homem. E criou todas as coisas para o homem. Porque primeiro ele cria todas as coisas, por último, ele cria o homem. Então entenda que Deus primeiro, ele, no seu projeto de criação, ele primeiro prevê, na sua onisciência, ele vê como seria a vida do homem, o que o homem precisa, o que o homem... Então, antes de criar o homem, ele cria o ambiente para o homem. Ele cria todas as coisas para o homem. E aí, depois de tudo criado, ele cria o homem. E ele coloca o homem no centro da criação dele. E aí ele dá normas, regras para o homem. E o homem passa a viver naturalmente na criação de Deus. E mais, naturalmente,
O homem relaciona-se com Deus. Não tem nada de sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural. Não sai nada do natural. É natural que o homem converse com Deus. É natural que Deus fale com o homem. É natural que o homem dependa de Deus. É natural que Deus se alegre com a dependência do homem. É natural que o homem coma dos frutos da criação de Deus. É natural que o homem usufrua de toda a criação, pois Deus a deu para o homem. Então não tem nada de sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural. É tudo natural. Agora, e se arrepiar, irmão? Isso é natural. Não é sobrenatural porque eu estou arrepiado. Não. Ao criar o homem, Deus, entre os atributos que deu ao homem, deu a condição emocional. E o homem se emociona naturalmente. Uns mais, outros menos. Alguns se entregam mais à condição emocional, outros se entregam mais ao racional, mas mesmo o mais racional dos homens se emociona. Agora o fato é que Deus está conosco nessa noite e não está me causando nenhum arrepio. Está causando você? E Ele está menos aqui do que se você tivesse arrepiado? É isso que eu quero que você aprenda. Natural é Deus estar conosco. É Jesus se fazer presente através de seu Espírito. Foi Ele quem disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Natural não seria Ele se afastar. Seria Ele se afastar de nós. Isso não seria natural. Sobrenatural é se precisasse ter um terremoto cada vez que Ele falasse. O que nós morreríamos de medo. Esse seria o Deus que não nos atrairia a Ele. É só nós nos voltarmos para o Antigo Testamento, quando Deus vai dar a lei para Moisés, a presença de Deus no monte faz o monte fumegar, sacode o monte, traz terremoto para o monte, e todo Israel amou ficar na presença de Deus. Foi? Não. Todo Israel correu, não queria chegar perto daquele monte. E aí chamou alguém para ser procurador deles. Moisés. Disse: Moisés, fala tu com Deus. Isso não é natural. Essa não é a regra. Isso não é o comum. Fala tu com Deus. Vai lá, fala com Ele. Nesse sentido tem até uma certa falta de amor. Porque se eu tenho medo de me aproximar do monte, mas eu quero que meu irmão vá. Como na época de um sobrenatural, parece inventado por alguns líderes, que parece que expulsar demônio era ser o bambambam da espiritualidade. Então tinha irmão que saía caçando onde é que tinha endemoniado na cidade. Eu participei disso. Entendeu? O irmão ficava, para mostrar que é cheio do poder, tinha que achar um endemoniado para expulsar o demônio dele. Sem entender nada de daimons, sem entender nada dessa coisa, saía nós, crianças espirituais, entende? Caçando endemoniado. Não, tem um doido ali naquela casa ali, ó, é demônio. Tem um epilético, é demônio. Entende? Tem um com transtorno bipolar ali, é demônio. Tudo era demônio. Você nunca passou disso? Nunca participou disso aí? Então vamos lá expulsar demônio. Teve alguns daqueles que botaram o crente para correr. É porque ele não tinha nada de demônio, ele era um problemático mesmo, esquizofrênico. E aí botava a turma para correr, porque não saía, né? Não tem o que sair.
Vai expulsar demônio de epilético, vai ficar como? Epilepsia está provado cientificamente que não tem nada a ver com demônio, que são pequenos vasos que encostam um no outro, é como um choque, um curto-circuito no cérebro, entende? Aí expulsa, não sai, claro, vai ficar ali, sai demônio, sai, daí é que encosta mais, porque o outro fica nervoso, entende? Altera a pressão, a circulação, entende? E o sujeito fica cada vez mais... Ah, irmão, mas era demônio, ele avançou em mim e me mordeu. Não é que o cara mordeu, é que dependendo do toque, ele vai ranger os dentes, vai babar, enfim, vai torcer as mãos. Mas a gente achava que era demônio. Para ser espiritual, tinha que participar dessa condição sobrenatural, entre aspas, que de sobrenatural não tinha nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero que vocês sejam espirituais, porque a Escritura diz para nós sermos espirituais, mas ser espiritual é ser normal. Ser espiritual não é ser fora do normal, não é ser histérico. Não há poder de Deus porque eu saí sapateando. Não, isso é pura infantilidade, falta de equilíbrio emocional, que me condiciona a falta da espiritualidade. Quando você vai ler o fruto do Espírito, entre eles está domínio próprio. Domínio próprio é exatamente essa condição que me coloca numa postura de governo de mim mesmo, para então ter governo sobre as circunstâncias que me rodeiam, que é a principal tarefa dada ao homem lá no Gênesis. Quando Deus entrega todas as coisas ao ser humano no Gênesis, eles dominai. O homem fica desequilibrado e perde o domínio de si e das coisas quando ele desobedece pela primeira vez uma ordem de Deus. Ele questiona a ordem de Deus. E aí, a partir desse momento, ele perde o domínio, primeiro sobre si mesmo. Foi assim que Deus disse, mas... Aí ele olha para a mulher e quer agradar a mulher. Quer agradá-la. E aceita o presente. E ao aceitar o presente, ele perde o domínio de si. Ele se sujeita. Olha só, Eva se sujeita a uma voz. Adão se sujeita à voz de Eva. E nesse sentido, os dois negligenciam a voz maior, a voz de Deus. E ele sai do natural. Ele sai do normal. Porque o normal era o contrário. O normal era ouvir Deus. O normal era fazer o que Deus disse. Era andar segundo as palavras de Deus, a norma divina. Esse era o normal. Pois bem, os anos passaram, os milênios. Paulo chama os dias de Jesus de vindo à plenitude dos tempos. Completando-se o tempo. Do que Paulo está falando? Ele está falando dos tempos das profecias, que as profecias diziam que ia vir o Messias, o ungido de Deus, para ensinar o caminho, para falar do retorno, para revelar a vida com Deus. E é aqui que é legal, porque quando Jesus chega, o que ele é? O que Jesus é quando chega aqui na terra? Normal. Como é que ele nasceu? Normal. Como é que ele viveu a sua infância? Normal. Ele chega aos 30 anos de idade. Como?
Diga para mim. Normal. Normal, Jesus era normal. Simples assim. Você está conseguindo assimilar o que eu quero te passar nessa noite? O que Deus pede de nós é simplesmente para nós sermos normais. Ser normal, não tem nada de anormalidade no servir a Deus, no obedecer a Deus. Entende? Vamos quebrar o misticismo, vamos quebrar o miticismo, vamos quebrar a religiosidade, vamos acabar com tudo aquilo que nos faz às vezes olhar para nós mesmos e pensar, poxa, mas eu tenho que ser além do que eu sou. Não, irmão, quando Deus vai usar homens e mulheres para realizar a sua obra, Ele usa de maneira normal. Ele pega o normal, ele pode, em dados momentos, revestir o normal de força maior. Mas é o normal. Não é nada fora do normal. Agora aqui, Jesus ensinava o reino de Deus. Deus governa todas as coisas. O reino é isso, entende? Deus governa todas as coisas, está sobre todas as coisas. Vivam a vida sempre considerando que tem um Criador. Esse Criador, Ele tem todas as coisas ajeitadas. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Cada um vai viver a vida na terra e vai chegar o momento de prestar contas ao Criador. E Jesus não está falando nada novo. Ele está falando que os profetas já falaram desde a antiguidade. Porque Ele não veio para ser anormal e mudar a fala dos profetas. Não, Ele veio dar sentido à fala dos profetas. Ele veio simplificar o evangelho para os pobres. E pobres aqui, não simplesmente pobres de recurso, pobres de entendimento, pobres no espírito. Ele veio ajudar aqueles que humildemente querem ajuda. Só o Pai me enviou para ajudar vocês. Tá, Jesus, mas como é que eu sirvo a Deus? Como é que eu faço as obras de Deus? Aí tem várias perguntas. Várias perguntas. Me esqueci agora o número das perguntas, mas acho que chega a 100 e poucas perguntas. E vem para Jesus, e Jesus vai respondendo cada uma delas dentro da normalidade. Ai, irmãos, mas servir a Deus assim não é gostoso. Gostoso é quando a gente vai no círculo de oração e a gente chora, e a gente fala em outras línguas, e a gente se arrepia, porque eu já participei, irmãos, de reunião que eu saí de lá todo arrepiado. É verdade, eu também já. Principalmente aquelas que vinham aquelas mensagens místicas, entende? De que talvez hoje acabe o mundo, entende? Cuida com o que tu fizesse, porque senão tu chegando na porta da casa vai estar o capeta te esperando. Entendeu? Aquelas outras, tu sai dali todo arrepiado mesmo, todo cheio de medo. Mas essa não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é para uma vida normal. A mensagem de Jesus é aquela para que ama o teu próximo. A mensagem de Jesus é não guarda ódio. Olha como é normal. A mensagem de Jesus é não ande com rancor. A mensagem de Jesus, ela vem trazendo uma revelação da normalidade da vida. Vamos mais longe? Mais longe um pouquinho. Curando todas as enfermidades e moléstias no meio do povo. Eu já falei para vocês que as curas de Jesus são sinais. E elas têm muito a ver com a incapacidade humana de usar o seu próprio raciocínio. Então vamos lá. Jesus curou um surdo para mostrar que o normal da vida é ouvir. Para pensar nisso. O normal da vida é ouvir. Então ele cura o surdo para mostrar, isso aqui, não está ouvindo, não é o normal. O normal é ouvir. Eu ouço vocês. Vocês devem me ouvir. O Pai fala com vocês e vocês devem ouvir. Vocês falam com o Pai e o Pai ouve vocês.
O normal da vida é ouvir. O marido conversa com a esposa e a esposa ouve. Depois ele ouve a esposa. Quando é que a coisa fica complicada? Quando um não ouve o outro. Porque o normal da vida é ouvir. Jesus vai lá e cura um cego. Qual é a mensagem evangelística da cura de um cego? Ou vocês acham que ele simplesmente foi lá e curou o cego pelo cego? Se o sentido fosse só ajudar o cego, ele tinha curado todos os cegos. Nos dias de Jesus tinha muitos cegos, mas foram poucos que foram curados. Porque ele só estava dando uma demonstração do que o Evangelho deve fazer na nossa vida. O Evangelho deve abrir a nossa visão. Ele deve ampliar a nossa capacidade de percepção. Entendeu? Nós temos que enxergar as coisas. Alguém que está evangelizado é alguém iluminado. Alguém iluminado é alguém que percebe a vida de uma forma diferente. Quem segue a vida toda, sempre, aqui amarrado na escuridão, e não percebe saída, não percebe que a vida é muito mais do que aquele momento em que ele está vivendo, está cego. Mas Jesus mostra com a cura do cego que o normal da vida é enxergar. Não é à toa que na sua evangelização ele diz: olhai, olhai, vigiai e orai. É do Evangelho que brota a poesia: observai, olhai, olhai os lírios do campo, as aves do céu, olhem. Não é à toa que Paulo vai escrever a carta aos Romanos, conhecido como o Evangelho da Consciência, e ele fala da vida contemplativa da natureza, e o Evangelho, que não está escrito com letra, mas está escrito na própria criação. Ou seja, ele diz que olhando as obras criadas, o homem chega ao conhecimento do Criador. Olhem, porque o normal da vida é olhar, é observar, é alcançar as coisas pela capacidade do discernimento, da visão. Esse é o normal. Enxergue a vida. Quando ele vai lá e cura o paralítico, ele está dizendo: olha, o normal da vida é caminhar. Não é normal na vida estagnar, estacionar, parar. Aliás, alguém definindo vida, um dos filósofos definindo vida, ele diz: vida é movimento. Vida é movimento. Estagnou, está perdendo a vida. Vida é calor. Calor do movimento, é energia. Isso é vida. Perdeu a energia, está perdendo a vida. Foi estagnando, está perdendo a vida. Esfriou, está perdendo a vida. É preciso movimentar para aquecer, para energizar. E Jesus então olha para o paralítico e manda que o paralítico saia da sua paralisia, saia da sua condição parada, da sua estagnação. Ele convida, é um convite que ele faz, um convite natural. Fique em pé. Estás estagnado aí, nessa posição de paralisia, te movimenta, sai dessa. Pregamos aqui outro dia. Mude, tenha atitude, porque o normal da vida é movimentar-se. O normal da vida não é ficar na caverna, se esconder. Não, quando isso está acontecendo, está havendo um adoecimento do ser. Quem não quer ver ninguém está doente. Quem não quer falar com ninguém está doente. Quem não quer trocar ideias está com problema. Quem se esconde está problemático. Quem vai se enclausurar, ele está com algum problema. Ele quer fugir do mundo, ele quer fugir da vida.
mas Jesus veio na sua evangelização e diz para os que paralisaram: olha, se movimente. E ele diz isso com uma natureza, uma naturalidade. É comum para ele dizer: levanta e anda. E por que é comum? Porque ele entende que a vida é feita de movimento e é assim que deve ser, e pronto. É normal o paralítico levantar e andar. O anormal é ele ficar paralítico. Você entende? E o que dizer dos famintos, que os pães são multiplicados? É? Ele vai lá, multiplica pães. E é interessante, porque ele podia, né? No sobrenatural de Deus, ele podia chegar e fazer os pães brotar das pedras que estavam diante de toda aquela multidão. Cada pedra virava um pãozinho. Ele podia fazer até as pedrinhas pequenininhas virar pãozinho de queijo, entendeu? Para que tivesse um outro pão por cima do pãozinho, para não tocar na areia. Não era assim com o maná? Não caiu uma camada e outra camada para ele escolher a camada de cima e não pegar o que estava na areia do deserto? Olha, ele podia, mas não é assim que ele faz. Como é que ele faz? De forma normal. Querem comer? Querem comer? Um pedaço, outro pedaço. Ele podia olhar para a quantidade que tinha em sua mão e dizer: não dá. Não dá. Não dá, mas é normal você pegar do que você tem e repartir do que você tem. Esse é o evangelho. O normal é dar do que você tem. É o faminto passar perto de você, estar junto com você e você partir do que tem, não esperar ter. Uma vez um irmão disse para mim: olha, se um dia eu tiver bastante, eu quero ajudar muita gente. Eu olhei para ele e disse: tu nunca vai ajudar. Tu nunca vai ajudar. Por outro lado, tem o desempregado que está fazendo a última comidinha do dia. Entendeu? A última conchinha de feijão e mais uma xicarazinha de arroz. Botou na panela, é o último. E passa alguém: não, vem comer comigo. Vem comer comigo. Esse é o normal da vida. Isso é viver o evangelho. Você entende? Não é a quantidade que se vai servir, mas é do que eu tenho, você tem. Você entende do que eu estou falando de normal? Mas esses testemunhos não se ouvem na igreja. E destas coisas, os grandes palcos do evangelho, estou chamando de palco, não estou chamando de púlpito. Os grandes palcos do evangelho não faz. Eles gostam de cuspir nos outros. Eles gostam de dar pedala robinho nos outros em nome de Jesus. Eles gostam de fazer o showzinho deles. Há não muitos dias atrás, eu procurando um vídeo, caiu no vídeo de um pastor aí, famoso, e ele estava lá soprando nos outros e parece que dava uma tichinha em cima dos outros, não sei se era para provar que não tinha coronavírus, entendeu? Então, eu digo: meu, o que é isso? Parece que estava com espírito de Scania, entendeu? Freio a ar. Você entendeu? Tem que rir para não chorar. Você entende? Mas aí, uma multidão. Entende? São milhares de pessoas seguindo. Por quê? Porque eu estou cheio do sobrenatural de Deus. Epa! Aquilo que sai fora do natural já não é o que se diz ser. Você me entende? O sobrenatural de Deus já não é mais o Deus que eu digo que Ele é, porque está fora dele mesmo. Não, a vida com Deus é normal. A vida com Deus é normal. É tão normal quanto acordar e abrir os olhos. É tão normal quanto respirar. É tão normal, e agora
Olha que dia maravilhoso do Senhor. Foi ontem, Diego, ontem que a Bruninha entrou no carro e... Foi ontem. Sexta-feira. Eu e o Diego saímos, a Bruninha me deixou muito alegre, porque ela entrou no carro e... Aliás, ela estava no carro com o Diego e eu entrei. E quando eu entrei, ela disse: ô vovô, como é que foi o seu dia? E eu respondi para ela: meu dia foi uma bênção, foi normal. Meu dia abençoado é o dia normal. Entendeu? Esse é o dia abençoado. Quando nós vamos pegar os dias de Jesus, o dia normal de Jesus qual é? É o dia que ele sorri, é o dia que ele participa de festa na casa do Levi, é o dia que ele chora, é o dia, está tudo dentro da normalidade, não está nada anormal não. O dia normal de Jesus é o dia em que Jesus anda pelo chão de terra e conversa com pessoas, e tem encontros, é o dia que ele toma cafezinho na casa de Marta e Maria, entendeu? É o dia que ele bate papo e faz piquenique com Pedro, Tiago, João e os outros na praia. O dia normal de Jesus é o dia que ele tira uma soneca na popa do barquinho do Pedro, enquanto eles remam para o outro lado, apesar do o mar estar revolto. É normal para ele. É normal deitar e dormir, é normal acordar, é normal. Deus está abençoando a nossa vida, à medida em que nós deitamos, dormimos, à medida que acordamos, que podemos dar graças a Deus por um novo dia, e então ir para a mesa do café e tomar café com pão, o marido olhar nos olhos da esposa, ainda sem a pintura, entendeu? E ver que ela é daquele jeito mesmo, é normal. Você entendeu? É porque é ali que se conhece de verdade, né? Porque tem algumas irmãs que se vê depois não é a verdade. Entendendo? Mas o dia normal faz a gente conhecer a pessoa dentro da sua normalidade, sem máscara, sem plástica. É o que é, entendeu? E está ali, isso é o dia normal. O dia normal é ir trabalhar. É o Guedes cortando cabelo, entendeu? É o Jair lá mexendo com a construção civil, é a Eva lá nos negócios da empresa dela lá, é o dia normal. Mas você já entendeu que dentro desse dia normal, Deus está ali com você, o Espírito Santo habita em você, você é uma peça importante aqui nessa terra, porque você está no normal de Deus. Oh, aleluia! Você consegue entender isso? Porque se você ficar buscando sobrenatural, você vai ter dificuldade, porque talvez passe anos e anos e anos e você morra e nada de sobrenatural aconteceu. E que bom que não acontece. Porque então nós vivemos o normal nosso. Oh, glória a Deus. É normal. Jesus entra um dia na sinagoga e de repente ele olha lá um homem com uma mão mirrada. Era uma mão mais curta e atrofiada do que a outra normal, e a mão mirrada ali. E Jesus olha e diz: ó, estende a tua mão. Olha, ei, não tem atichim, não tem sopro, não tem tapa na cabeça, não tem sapateado, não tem nada. Jesus só olha para o homem lá. Estende a tua mão aí. E o homem estendeu a mão, e quando estendeu a mão é normal. Foi tudo que aconteceu. Não tem alvoroço nenhum. Tá, irmão Adilson, mas aonde tu queres chegar com essa palavra? Nós já entendemos. A vida é normal, entenderam mesmo? Então glorifique a Deus pela normalidade da tua vida. Glorifique a Deus pelo que tu és, glorifique a Deus pela tua família, glorifique a Deus por tudo. Quando você sair de casa, quando você sair daqui hoje e for para casa, entre no seu carro, ou vá no Uber que você vai contratar para levar você, ou vá a pé e indo pelo caminho, vai olhando para todos os lados dizendo: meu, que vida normal. Oh, aleluia, que vida normal é a minha, que vida maravilhosa. Quando você entrar em casa, olhe para a sua casa antes de entrar, olhe, você enxerga, olhe para a sua casa,
E ao olhar para a sua casa, a minha casa é normal. É uma casa como a de todo mundo. É normal. Graças a Deus por esse lugar onde eu posso reclinar a minha cabeça e descansar nessa noite. Você entrou, está lá dentro de casa, olhe para a sua família, olhe para os que estão perto de você, olhe para a mobília que você tem e diz graças a Deus, porque está tudo normal aqui em casa. Oh, glória a Deus, você consegue entender isso? Isso é ser espiritual. Isso é ter entendimento das coisas de Deus. É assim que Jesus é. É assim que Jesus foi. E é assim que sempre será as coisas relacionadas ao Evangelho de Deus. Normal. Normal. Imagina, vamos deitar. Alguns vão acordar. Talvez um ou outro não acorde. Mas está tudo normal. Está tudo normal. Você entende? Tá, irmão, mas se não acordou, está normal? Claro que está normal. Você não sabe que vai embora daqui qualquer dia? Você não sabe que qualquer dia vai ter que ir? Se foi, está normal. Mas fique tranquilo, não precisa ter medo de ir. Entendeu? Vai nos braços do Pai. Oh, glória a Deus. Vai no amor de Jesus. Vai envolto na unção do Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Vai na redoma da misericórdia. Vai na graça e na força do poder daquele que pode te colocar no paraíso eterno do Todo-Poderoso. Aleluia! Oh, glória a Deus! Essa é a vida, irmãos. Ah, mas eu não fui e eu me acordei. Acordou, dá glória a Deus, porque está normal. Essa é a vida com Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo essa verdade. A vida com Jesus é normal. Não olhe para as coisas que estão inventando, porque vai vir invenções ainda maiores. Muitas coisas já foram inventadas para os que servem a Deus. Criaram tanta bobagem, entendeu? Desde o Antigo Testamento, fixaram a mente em coisas que não era realidade. Por exemplo, eu marquei aqui um dos episódios mais medonhos do Antigo Testamento. Foi quando, você vai ler em casa, eu nem vou ler o texto aqui, mas foi quando Israel foi guerrear com os filisteus. Mas era nos dias de Eli, e Eli não estava levando a vida com Deus de forma normal. Eli estava vivendo de forma anormal. Não era normal o que ele estava fazendo. E ele deixou as coisas de Deus ser profanadas pelos seus próprios filhos. E tudo bagunçou, saiu da norma, saiu do natural. Fugiu ao natural. E aí aconteceu uma coisa, que eles foram para a batalha e eles tiveram dificuldades na batalha. Então mandaram trazer a arca do Senhor, porque aí para eles a arca do Senhor era a presença do próprio Senhor. Olha quando se confunde o objeto do culto com o próprio Deus. Entendeu? É como nós confundir que nessa casa, aqui entrou, aqui é santo. Entrou aqui, olha, aqui na frente, essa mesa, esse microfone aqui é sagrado. Não é não. É normal, isso aqui é tudo normal. Você entendeu? Eles começaram a inculcar que a arca da aliança, 1 Samuel capítulo 4, leia em casa. E aí eles acharam assim, vamos trazer a arca, Israel ganha a batalha. Os objetos sagrados fazem nós melhores do que nós somos. Não, irmão. O objeto sagrado na mão de profano não vale nada. Pode ser o objeto mais sagrado. Ah, mas se passar o manto da oração, né? Tem até uma profecia aí, né? Manto de não sei o quê. Ai, meu Deus, já ri disso também.
Entendeu? Não, se o Senhor, se passar o manto, aí eles trazem um pedaço de pano grande que orar e chorar em cima, e trazem aquele pano para passar em cima dos necessitados, para ser curado. Não precisa isso. Não precisa nada disso. Você entendeu? Ai, irmão Adilson, mas acontece? Claro que acontece. Claro que acontece. Quem não sabe o que acontece? Acontece de tudo. Você entende? O problema é que Israel achou que agora a arca presente anulava os pecados constantes dos filhos de Eli e do próprio povo, a nação de Israel. E ali no capítulo 4, acho que é o versículo 5, vou dar uma olhadinha ali, ele diz assim, ó, versículo 5: e sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor, olha só o que aconteceu, vê o que é sobrenatural, que eles chamam de sobrenatural de Deus. E sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Olha, imagina, você assim, ó, no meio de multidões e multidões, milhares e milhares de pessoas, aí traz a mesinha do púlpito dos amigos de Jesus, todo mundo carregando a mesinha, porque a mesa é santa, todo mundo que chega nessa mesa toca, é curado, todo mundo que vê essa mesa aqui é abençoado. E agora nós, Itajaí aqui na Marejada, entendeu? Uma multidão, milhares de pessoas, e nós pegamos, levamos a mesinha, e aí o emocional aflora, porque a gente pensa que o emocional aflorou é Deus. Não, irmão. A minha tia chora vendo novela, entendeu? Eu conheço homem que assiste filme e bota para chorar, a lágrima corre. Macho. Você entende? Mas é emotivo. É emotivo. Entende? Não tem poder de Deus porque eu estou chorando. Levaram a arca, o povo deu um gritão grande, gritou, cheio de júbilo, porque a arca chegou, porque a mesinha do púlpito está lá, porque o manto da misericórdia foi lançado, porque a fitinha ungida está distribuída, a água benta foi jogada em cima do povo. O povo gritou jubiloso, mas perdeu a batalha. Nem todo grito é porque Deus está operando. Nem toda lágrima é pela razão da presença de Deus. Nem todos os objetos que sagramos têm valor para o divino, quando nós estamos todos errados, quando nós andamos tudo fora da regra. Não. As aparências enganam. Não se deixe iludir, não se deixe levar por essas coisas, mas abrace a vida normal. A vida normal. Deus está trabalhando para a normalidade da vida. Deus está atuando para nos conduzir pelo caminho da vida que é normal. É normal, irmão, tu amar a tua esposa. É normal, esposa, tu amar o teu esposo. É normal e é muito espiritual, filhos, honrar os vossos pais. É normal e espiritual, pais, não provocar a ira de vossos filhos. O não deve ser pensado. O sim deve ser no meio de conselhos sábios. É normal. É normal, irmãos, nos reunirmos, ouvirmos a palavra, refletirmos sobre ela e depois transformarmos ela em prática. Esse é o normal. É o normal. Ah, irmão Adilson, mas e quando as coisas estão dando errado? É normal. Não é o diabo, irmão Adilson? Não é não. Tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. Entendeu?
Não, irmão, porque assim, eu orei e comprei um carrinho para mim. É engraçado isso aqui. Quer ver o normal aqui? Eu orei, mas eu comprei o que eu quis. Porque isso é o normal. Eu orei, Senhor, dá um carrinho para mim, dá um carrinho, né? Nós não devíamos nunca orar por isso. Tá? Mas aí é para mais. Tem que ter bastante maturidade para entender isso. A gente não devia nunca orar, Senhor, dá um carrinho para mim, eu quero um carrinho, me ajuda a comprar um carrinho. A gente devia primeiro guardar o dinheirinho, fazer os cálculos. Isso é o normal. Olha a bênção aqui, olha a bênção. Faz os cálculos. Eu quero antecipar a compra, então vou financiar. Para eu financiar, eu tenho tanto de entrada, eu ganho X, eu posso disponibilizar desse X que eu ganho, está me sobrando Y, eu vou usar esse Y para comprar esse carrinho. Entendeu? Preciso orar. Ah, irmão, disse, mas se a gente não ora e vai lá e compra um todo estragado. É disso que eu quero te falar nessa noite. É normal tu orar e comprar um que enguiça na primeira semana. Cheio de oração, ainda com ungido. Levaram um carro uma vez para eu ungir. Eu muito tolo ungi o carro do cara. Eu ainda não tinha aprendido sobre o normal. Aí ele ainda disse assim para mim, não, unge essa porta aqui. Eu disse, mas quero que o irmão use aquela de trás também. Eu disse, mas por quê? Porque essa é aquela, está em X, né? Ele queria formar a cruz por cima do carro. Entendeu? Hoje se pede para eu ungir carro, sai correndo. Eu unjo coisa nenhuma. Entendeu? Que ungir carro o quê? É normal bater com o carro no trânsito, é normal, né? Roubar, até na frente de onde a gente vem cultuar, né? É normal, entendeu? Eles roubam lá no salão, roubam aqui na frente do templo, em tudo, entende? Então é assim que funciona. É normal, a vida é normal. Não se deixe iludir por bobagem que não é bíblica, que não é orientação de Deus, com as quais Deus não está comprometido. Entendeu? Tem irmã que chega lá e diz, não, eu, irmão, mandei ungir todas as portas da minha casa, todas as janelas. Que bom. Se não for de alumínio, enferruja. É óleo em cima pode ser o óleo de Jerusalém, em cima de ferro enferruja, né? Vai enferrujar daqui a pouco. Então, porque contém como é que é? O sal para conservar, né? Enfim. Então, irmãos, o que eu quero que você aprenda e que você saia daqui, porque isso tem inundado a minha alma. Entenda o normal da vida, porque o normal da vida é o que Deus nos deu de presente. Toda a obra de Deus é para normalizar a nossa vida, é para fazer a nossa vida ser uma vida abençoada. Vida abençoada é vida normal. Vida abençoada é vida normal. E na vida normal somos provados, testados por alguns episódios que é normal também. É normal ter dor, é normal chorar, é normal as decepções, mas também dentro de toda essa normalidade negativa, você é fortalecido, nós crescemos, nós somos aprimorados. A maturidade, ela é o resultado de vários impactos negativos na vida, e isso é normal. Foi Deus quem fez a vida assim. Alguém pensa que as dores são coisas do inimigo. Não são, é de Deus. Outro pensa que as dificuldades são do adversário. Não são, é de Deus. A lida com cardos e espinhos não tem nada a ver com o diabo. A lida com cardos e espinhos foi uma provocação do próprio Deus para o ser humano. Você entende? O que criou as flores foi o mesmo que fez brotar espinhos. O que trouxe o sorriso foi o autor das lágrimas. E agora? O que torna a vida próspera
é aquele mesmo que empobreceu algumas vidas e que deixou a situação em dificuldade. Aquele que criou todas as montanhas da terra é o Criador dos vales. Nunca coloca duas forças antagônicas, um poder maligno contra um poder do bem, porque então nós estaríamos criando dois deuses, e não tem dois deuses, só há um Deus. Aleluia! Lembra-te, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Agora esse um criou uma vida dual. Não é dualismo, é dual. Para que dentro dessa condição dual nós exercêssemos o nosso livre-arbítrio e adquiríssemos conhecimento, sabedoria, e voluntariamente, de forma amorosa, escolhêssemos honrar a Deus no normal da vida. Você aprendeu? Amém? Eu tenho que parar, dá vontade de falar até amanhã, mas aí eu vou enfadar vocês. Eu tenho que parar aqui. Eu quero que você entenda, tudo aí está normal. Quer ver uma coisa? Irmão Adilson, aqui em casa não está normal. Alguém que está me ouvindo aí na internet pode dizer o seguinte: irmão Adilson, aqui em casa não está normal. A coisa está, nós estamos quase se matando aqui. Isso é normal. É normal. Como que o irmão fala uma coisa dessa? Não, é normal para duas pessoas que não se entendem. É normal para duas pessoas que não seguem o Evangelho de Jesus. Isso aí é o normal para duas pessoas que taparam, estão surdos para o Evangelho. É o normal. Agora, essa condição aí pode ser mudada, como as curas que Jesus faz, você pode ser curado também. Ou vocês podem ser curados também. Como que vocês vão ser curados? Aplicando o Evangelho. A presença de Jesus faz a normalidade da vida vir para a harmonização do ser. Ele, Jesus, pode fazer o surdo escutar, o cego enxergar, pode fazer o paralítico andar. Então, se vocês derem ouvido à voz do Evangelho, e o Evangelho diz o quê, irmão Adilson? Nós estamos a ponto de nos matar. O Evangelho diz para vocês amar um ao outro. Se vocês se amar, vocês não se matam. O Evangelho diz para vocês se perdoarem. Perdoem um ao outro. Se vocês perdoarem um ao outro, já não tem porque dar facada. Nem tiro, nem soco, nem lançar palavras grosseiras. Perdoe. Ah, perdoar eu não consigo, irmão Adilson. É normal. Normal de um coração duro. Normal de um teimoso, de uma teimosa. É normal de alguém que não gosta da paz. É normal. Não, mas eu quero a paz, eu quero consertar, eu quero. Então, perdoa. Faz as coisas segundo a norma divina e a tua vida vai passar a ter um normal da paz, o normal do bem, o normal da justiça, o normal da alegria. Agora é você, ei, escuta o Adilson. Somos eu e você que escolhemos. Eu estou falando lá para casa agora, tá? Eu estou vendo casais problemáticos, família sendo derrotada, porque não entendeu o normal da vida ainda. Então eu estou pregando para casa. Não me estranhe aqui. Entendeu? Eu, Adilson, testifico diante de vocês que o normal para nós vai ser na dimensão da nossa escolha. Vai ser conforme o Evangelho. Só que o Evangelho se cumpre em dois lados. Vocês sabiam disso agora aqui? Sabiam que o Evangelho tem dois lados?
O Evangelho, ele traz o lado bom da normalidade. E ele traz o lado ruim da normalidade. O Evangelho salva e o Evangelho seleciona os perdidos. O Evangelho nos transforma, ou o Evangelho nos deforma. A maioria não sabe disso, porque nós vivemos em uma época que o Evangelho não é mais pregado como é para ser pregado. Fica papagaios de teólogos, pastores mentirosos, fingidos, interesseiros no dinheiro, pregando uma porção de mentira, dizendo para adúltero que o Senhor o ama. Mas não ama, irmão Deus. Ele disse: eu amo os que me amam. E os que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão envelhecidos, desprezados. Então não se iluda. Nós precisamos fazer a escolha certa para o normal da vida. Eu acho que você entendeu. Você que está em casa, acho que entendeu também. Vou deixar essa palavra com você. Vai ser normal, vai. Nunca mais te entristeça quando alguém disser: não, eu estou vivendo o sobrenatural. Você só olha para ele e diz: eu estou vivendo o meu normal. Olha, fomos na igreja ontem, meu Deus, foi poder de Deus. Me arrepiei todo. Eu disse: eu fui também, foi poder de Deus, mas não tive nenhum arrepio. Entendeu? Essa semana conversei com um amigo, e talvez isso despertou essa mensagem. Meu amigo olhou para mim, com lágrimas no olho: rapaz, fui em tal lugar e caí no poder. Caísse no poder? Caí no poder. Eu disse: quando tu estava caído no poder, o que tu viste? Nada. Quando tu te levantaste de lá, o que mudou na vida? Nada. Nada. Não, só. E o que tu ouviu quando estava caído lá no poder? Caído no poder, entre aspas. Entende? Não ouvi nada. O que tu viu? Não vi nada. Eu disse: eu quero ficar normal mesmo. As pessoas se iludem com isso. Conferências do Benihim tira o paletó e cai uma multidão, um por cima do outro. Quase apanhei, eu era bem meninão na fé ainda, no ministério. E eu fui dizer que aquilo não era nada de Deus. Meu! Ele tinha lançado o livro Bom Dia Espírito Santo. E uns amigos empolgados, pastores, empolgados com aquilo. E eu olhava e disse: isso aí não é de Deus não. Eu vivi para ver um vídeo do Benihim, recém, faz uns 6 meses, pedindo perdão. Tu viu também, Nivaldo? Pedindo perdão pelo que ele fez com o Evangelho. E louvei a Deus por ele pedir perdão. Louvei a Deus. Porque qual seria o fim de um homem que avilta o Evangelho dessa forma? Louvei a Deus. Vivi para ver. Deus permitiu eu ver. Não que eu fiquei alegre, não. Me alegrei por ele ter o retorno ao Evangelho, mas não me alegrei pelo que ele fez ao longo da vida, não. Viu como eu estava certo? Não. Mas enganou multidões pelo mundo inteiro com aquilo. Pessoas adúlteras, injustas, roubadores, pessoas maldosas, pessoas de estirpe baixa, lá da ralé, entendeu? Caindo no poder do Espírito. Eu não podia ver aquilo. Não foi um nem dois, foram vários irmãos fiéis a Deus,
pessoas sinceras, pessoas dedicadas, que chegavam para mim e diziam assim: irmão Adilson, por que comigo não acontece isso? Como se elas é que tivessem ruim, como se elas estivessem, e Deus foi me dando graça para mostrar para elas que elas não acontecia, porque elas não eram influenciáveis pelo ilusionismo evangélico. Não. Senão você não cai porque você está certo. Você não cai porque você está discernindo. Você não participa daquilo ali porque você ainda reflete, você vê. Porque você ouve. Você ouve, você é normal. Então me alegra nessa noite poder falar para vocês. Onde Jesus chega, onde Jesus se faz presente, a vida é muito baixinho. Tinha que acordar aquele que está dormindo aí. Vou repetir. Onde Jesus chega, a vida é bênção. Graças a Deus. Glória a Deus. É normal lá, irmã Maria? É. Que bênção. Que bênção. Oh, glória a Deus. Está normal lá, Ricardo? Pensa, né? Oh, maravilha. Vamos agradecer ao Senhor pela nossa vida normal. Vamos agradecer. E guarde isso. Olha aqui, ó. Se você aprender o que eu ensinei aqui, você nunca mais vai tomar o cafezinho da manhã igual. Você vai olhar para o cafezinho da manhã e dizer: que vida normal. Você nunca mais vai sair da cama igual. Você vai sair da cama dizendo: que vida normal, que vida boa minha. Oh, glória a Deus, porque isso é o propósito de Jesus para a nossa vida. Nós vamos falar com Deus nessa oração.